aproveitar a presença do professor Emanuel para falar sobre isso. A gente viu uma fragmentação, uma crise que se acelerou, né? E aí a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre Evandro, que foi um ápice, mas a gente... E agora chegou-se a... Parece a um final, né, com a saída de um grupo e a permanência de outro. Mas isso ainda pode reverberar em 2024? Como é que o senhor avalia essa fragmentação que aconteceu, o PDT que foi se esfacelando, né, a olhos, enfim, no público, e que chega agora para 2024? Como é que a gente pode ver essa questão para a eleição do ano que vem? Olha, eu falei até em outra oportunidade, assim, que parte da opinião pública e da oposição no Ceará hoje sempre tratou o Grupo Ferreira Gomes nomeou como Grupo Ferreira Gomes exatamente por conter dois irmãos e, de forma pejorativa, como se fosse um grupo que funcionasse no interesse dos dois irmãos. Parece que durante essa querela de 2023, essa dimensão ficou exposta, que você teve claramente os dois irmãos posicionados em polos distintos, né, querendo levar cada um a seu modo o partido para um lado ou para o outro. O Ciro para um lado, com as rusgas da eleição de 2022, né, enfim, com a sua derrota, com a derrota do Roberto Cláudio, que era seu candidato, e expondo nacionalmente que as diversas intrigas que houve durante o processo de escolha do Roberto Cláudio, não da Isolda, e o não apoio à candidatura do governo, etc. Tudo isso ficou muito claro que você tinha duas posições familiares, né, que depois se tornaram duas posições políticas, né, e dois grupos que marcharam tendo à frente lideranças que vêm da mesma família. Então parece que essa dimensão foi confirmada, né? Infelizmente, nós tivemos ali um partido dividido por interesses que parece à primeira vista familiares. E aí você tem agora esse momento, que como você chamou a atenção, parece um momento de pacificação, que é o grande finale, quando nos parece que não resta mais nada a fazer que não seja a busca dessa pacificação, uma vez que o partido ficou esfacelado e comprometeu sobremaneira a reeleição do prefeito Sarto, porque agora o Sarto vai ter que dizer para os outros partidos que, olha, a minha candidatura é viável, a minha candidatura tem pujança, a minha candidatura tem capilaridade partidária, a ponto de eu poder formar uma coligação ampla, uma coligação forte e depois formar também um governo. Então, vamos dizer que, como resultado, quem sai mais perdedor é o Sarto. Né? E agora o grupo do Cid volta para um partido que já foi no passado. Então, se a gente pegar a história dos irmãos, assim, são N partidos, né? PSDB, sei lá, Arena, O PROS. PPS, né? E sempre que os irmãos entraram, nós tivemos, sobretudo depois do governo Cid, né, você teve um primeiro movimento que foi de inchaço do partido. Então, o PROS, o PSB, que foi o partido que o Cid ganhou a eleição, né, depois o PROS, depois o PDT, incha com a entrada do grupo, né, se torna o maior partido do Ceará, com o número de prefeitos, de deputados, etc. E com a saída, esse partido é transformado num nada, né? Se a gente lembrar o PSB, quando eles entraram, eles mediram forças com o grupo histórico que ela era liderado por outros dois irmãos, que eram o Sérgio e a Eliane Novaes. Né? Inclusive, a Eliane Novaes chegou a ser candidata ao ao governo governo em dos... 2014, logo depois do rompimento, né? Logo Isso. depois que eles saíram do PSB. Isso, bem aí, né? Assim, há alguns anos atrás. E aí, depois que sai, o partido fica minguado. Agora, como não é o grupo todo que sai, mas é uma parcela, aquela parcela que é ligada ao Ciro, né? Que vai para outro partido para onde eles já estiveram, a outra parcela fica, mas fica nessa divisão. Né? E fica para a opinião pública, mais uma vez, a imagem de um partido que pode ter sido utilizado pelos interesses dos Ferreira Gomes. Né? Só que agora você vai ter essa família dividida em dois partidos, o PSB e o PDT, sem que durante todo esse imbróglio tenha sido debatido nada de ideias e de planos para o Ceará, mas apenas rusgas da eleição, né? E projetos pessoais de manutenção de uma liderança. Como você bem lembrou, o Cid fez um mandato de senador muito apagado. Assim, tirou licença em parte considerável desse mandato, né? E retornou agora, e quando retorna para essa querela, inclusive judicializada,
né? Então, eu acho que o saldo não é positivo para quem quer que seja. Não é positivo para o Ciro, porque se saiu derrotado em quarto lugar na eleição presidencial, perdeu aqui, perdeu, de certa forma, o comando desse grupo. Porque, se a gente quiser, o grupo do CID, que vai acompanhar o CID, é um grupo que está espalhado pelo Estado. São deputados estaduais com maior capilaridade. Osmar Baquite, por exemplo, né? E o grupo do Ciro é um grupo mais concentrado na capital, e alguns deputados estaduais, como Queiroz, aquele outro do chapéu. O Antônio Henrique, o o Cláudio Pinho, que é São Pinho. Gonçalo, O Cláudio região Pinho, metropolitana. Antônio Henrique, exatamente, que é isso. Fortaleza também. Isso, né? E o do Cid está mais espalhado pelo estado, pelas cidades do interior, né? Então, me parece que aí saiu com um pouco mais de força do que o Ciro. Né? É ruim porque se trata de uma liderança como o Ciro Gomes, que tem projeção nacional, né? E isso é ruim porque diminui ainda mais as chances de o Ceará um dia vir a ter um presidente da República cearense, sem nenhuma questão bairrista, mas pelo que o Ciro significa enquanto ideias, que ele sempre expressou. É ruim porque desse resultado todo ele sai bastante, o seu capital político sai bastante arranhado, né, corroído por essas querelas familiares. E fica todo um processo de rearticulação ainda longo, né? A gente Sim. tem essa